Pessoal, hoje estou aqui com o Igor Guerra, um dos nossos diretores do Grupo Força Tarefa. Hoje a gente vai ter um bate-papo. Escolhi algumas perguntas, mas entre elas a gente vai discutir, né, e conversar sobre. Tem muita questão, Igor, que as meninas da Central têm muita dúvida, né? Uhum. E nela, eu já escutei, as meninas me perguntam e eu queria repartir isso com você. E isso trazer mais próximo as meninas com a gente, Uhum. né? E nessas perguntas, tem uma delas que me chama muita atenção, né? Como foi sua trajetória até aqui? Uhum. Porque muitas das vezes a gente acha que você já estava aqui Nasceu desde aqui, sempre. Mas não, você tem uma história por trás disso, né? Uhum. Eu gostaria de entender melhor e repassar isso para quem está nos assistindo. Legal. Eu vou contar um pouquinho dessa história e já vou dar um spoiler dos outros diretores também, né? Como é que foi a história deles. O Amarildo fundou a Força Tarefa em 2012, Vigilância e Portaria. Uhum. E eu era advogado, morava fora, e aí mudei para Uberlândia e comecei a ajudar na empresa, mas na segunda semana que eu estava aqui, eu falei assim, quais são as empresas que fazem serviço de portaria virtual? Que eu já tinha conhecido na cidade que eu morava, né? Uhum. E aí eu vi que na época nenhuma fazia. E aí fui atrás para montar, começamos a montar a central. Esse prédio que a gente está aqui hoje, eu já tinha montado para ser meu escritório. Esse frigobar que está aqui era do meu escritório de advocacia. Tipo, tudo isso aqui já era pro escritório de advocacia. E aí depois eu decidi cancelar meu escritório e montar a portaria virtual. E por que eu estou contando a portaria virtual? Porque como a gente já tinha uma central de monitoramento e a gente já conhecia o pessoal da 3A, o João e o Adriano, eles já sabiam que a gente tinha esse know-how de trabalhar com central. E aí em 2018 o Adriano me procurou para a gente montar uma empresa em conjunto, que seria de monitoramento. No primeiro momento a gente não quis, né? A gente falou assim, essa aqui acho que não vai, ficamos assim, né? E aí depois a gente decidiu em 2019 montar e fomos para cima e montamos. E aí em 2019 para 2020 a gente começou a operação. E foi assim que eu parei aqui, né? E já contando até um pouquinho da trajetória dos outros também, dos outros 3 sócios, né? Como é que a gente se juntou para isso, né? E depois que vocês decidiram, foi em torno aí de 1 ano para poder decidir? Foi, a gente chegou a começar a ensaiar uma operação, depois a gente acabou que não deu certo, porque a gente já tinha as outras empresas, né? Então as outras empresas já demandavam bastante. As outras empresas são empresas de sucesso, assim. A gente vê que tem bastante demanda, bastante cliente, e faltava ali um pouquinho de dedicação nossa para dar um tempo para o monitoramento, né? Que depois a gente conseguiu dedicar um tempo para isso, colocou algumas pessoas à frente, e aí foi funcionando, né? E aí foi funcionando. Então, nesse caso, a gente consegue ver que o Guerra nunca nasceu aqui, né? Então ele já não nasceu diretor, já tem uma trajetória aí por fora. Então você já veio aqui com a cabeça de montar seu escritório de advocacia, né? E aí o plano mudou totalmente. Isso, e aí eu vi que tinha uma oportunidade para empreender na parte de portaria virtual, né? E aí talvez já dando até o spoiler do que você vai perguntar no futuro dos valores, né? Eu vou falar dos valores, mas uma das coisas que está no nosso DNA é a inovação. E aí eu vi que se eu fosse continuar numa empresa que só oferecia serviço de portaria e vigilância, talvez não duraria o restante da minha vida, eu não me aposentaria nessa empresa. Mas pensando numa empresa de portaria virtual, numa empresa de monitoramento, eu já me vejo sendo diretor, enfim, participando da empresa até o fim da minha vida. Porque eu vejo que sempre vai ter demanda. Vai mudar a tecnologia, vai mudar o formato de atendimento, vai mudar um monte de coisa. Mas a empresa vai continuar existindo. O que te motivou? Porque você chegou aqui com uma cabeça, né, de montar, já estava tudo planejado. E depois você já mudou para outra, né, outra trajetória. O que te motivou para isso? Eu não consigo ver algo que pode ser melhorado e não fazer nada, sabe? E eu sempre gostei de empreender. Então eu sempre penso como é que eu posso achar um modelo de negócio que tem menos empresas fazendo, que seja mais difícil de fazer, que envolva mais pesquisa, mais tecnologia, né? E não que seja fácil lidar com porteiro e vigilante. Muito pelo contrário, é muito difícil. A gente tem que ter todo um jogo de cintura, gestão de pessoas, gestão de processo. Mas eu vejo que nessas áreas a gente consegue fazer alguma coisa. Então, acho que é esse DNA de inovação mesmo, né? De empreender, de inovar, de buscar
coisas novas. Na sua palestra, quando inaugurou o espaço novo, né, do auditório, o Guerra tinha mostrado uma foto, tipo, a sua primeira configuração do The Guard. Então, ele começou basicamente sozinho, né, ali. Então, ele aprendeu primeiro para depois começar isso, para poder colocar para fora, né? Isso. E aí, tinha comentado também que assim que ele conseguiu, ficou muito feliz, né? Hoje em dia você nem mexe mais, né? Mas Nem sei mais. Já esqueci. Mas se fosse voltar para aprender, eu aprendia. Já aprendia. Posso só? Pode. Esse negócio que você falou do sistema, né? É porque quando eu cheguei, a gente não tinha nem como, a gente não sabia nem como que ia montar. Qual sistema ia usar, qual câmera que a gente ia usar, E uma das coisas que eu comecei lá atrás a mexer, eu fui pesquisando fornecedor, qual que integra com qual, como é que integra com qual, e aí eu fui fazendo e não tinha dinheiro e não tinha nem ninguém para pagar para fazer. Então eu ficava uma tarde inteira, um dia inteiro, 2, 3 dias, não tinha chat GPT, né? Pesquisando no Google, como é que eu faria. Eu fiquei, para configurar o The Guard ali, acho que eu fiquei umas 4 horas mexendo naquele negócio. E hoje em dia é 10, 5 minutos, é rápido. Mas a mensagem que eu quero passar é o seguinte, às vezes eu vejo pessoas que trabalham na empresa, que estão com a gente há mais de um ano, e falam assim, mas nunca ninguém me ensinou tal coisa. E aí eu pergunto assim, mas quem me ensinou? Porque fui eu que ensinei o primeiro, que depois que ensinou o segundo. Quem ensinou para mim? Ninguém. Então assim... obviamente que é nosso papel como empresa é dar treinamento, né? Isso que a gente está fazendo para todo mundo poder assistir, mas tem que ter uma parcela da pessoa, né? De falar assim, peraí, eu preciso que alguém me ensine mesmo? Será que se o mundo acabasse agora, não existisse mais ninguém no mundo, eu tivesse que fazer isso aqui, só eu no mundo, eu preciso resolver esse problema, será que eu não daria conta? Né? E aí, nisso que eu vejo da sua história, lá na palestra, realmente é uma coisa que eu não tinha notado. É uma visão que a gente tem totalmente diferente. Daqui era só um terreno, né? E aí começou essa estrutura toda que a gente tem hoje em dia. E ver que você correu atrás, porque até então você era do ramo do direito. E hoje você já é empreendedor, né? Já é dos diretores de uma das maiores empresas de segurança. E a gente está aqui hoje, que você começou, já é muito importante, porque aí você também já sabe, já tem o conhecimento do que a gente faz também. Tem um outro ponto também, que é como você enxerga o futuro da operação do monitoramento. Legal, eu vou falar o que está acontecendo para poder dizer sobre o futuro. Eu vejo que tem muitos clientes que a gente atendia com vigilância que parou de ter vigilância. E trocou para o monitoramento. Exemplo, essas fazendas de energia solar. Começou lá atrás com vigilância. E aí é muito caro. Mas é muito caro mesmo. E aí a gente tem a questão estrutural, trabalhista. Os sindicatos todas as vezes brigam por mais benefícios. E está no papel dele, ele tem que brigar pelos benefícios. Só que ficou tão caro o salário do vigilante porque não tinha periculosidade lá atrás, não tinha um monte de benefício. O sindicato foi brigando. Agora o vigilante ganha bem. Mas quem é vigilante? Porque um monte de vigilante foi demitido. E olhando para o mercado, muitos cenários que a gente tinha vigilante, vigia de obra, é muito caro ter isso hoje. E a solução nem sempre é boa. O que acontecia, às vezes, do vigilante estar lá no meio do mato, numa fazenda solar, chega uma quadrilha, rende ele, vai descobrir que o cara está rendido depois que o colega vai assumir o posto, se o colega que for assumir o posto não for rendido também. Então, a gente consegue, com o monitoramento, tem os prós e contras, né, de cada um dos serviços. Mas com o monitoramento a gente consegue ter soluções mais inteligentes, que consigam funcionar melhor, com backup de sinal, de informação, de alguém externo vendo, e muito mais barato. Então, pensando no longo prazo e na evolução da tecnologia, o monitoramento ele tende a substituir muita coisa que é pessoas hoje. Então o leque tende a crescer. A gente está vendo aí nos últimos um ano, já existia, mas o quanto que no último ano a gente cresceu com a parte de analítico. Tá vindo agora muito forte. Começando aqui em Berlândia, já tinha no Exército isso no passado, as câmeras térmicas. Então tá vindo cada vez mais solução e tudo casa com o monitoramento. Então, eu acho que muitos dos serviços que a gente tem hoje com as outras empresas vão desaguar no monitoramento no futuro. E lembrando que até do monitoramento, mas da empresa toda, a gente tem mais de 400 funcionários, né? Quase 500. Quase 500 funcionários. Então, tem portaria física, tem vigilante,
tem o agente do monitoramento, a portaria remota. E é uma coisa do futuro mesmo, a gente consegue ver que antes tinha mais porteiro físico do que portaria remota. Hoje, a maioria dos condomínios estão preferindo portaria remota do que portaria física. Isso mesmo até em questão de segurança, né? Por ser mais barato também, que aí eu acho que em média quase a metade do preço, e também por questão de segurança, que se o porteiro for rendido, quem vai saber? E a gente remoto não, a gente está dentro de uma central, mas a gente consegue acompanhar tudo. Então é até melhor tanto para o condomínio e tanto para a gente também em questão da segurança. Eu queria te questionar uma outra coisa também, que eu sempre vejo e eu sempre pergunto às meninas sobre a postura. No seu ponto de vista, que tipo de postura ou atitude você espera de um profissional, né, que atua na área do monitoramento? Legal. Primeiro que ela cuide do nosso cliente como se estivesse cuidando da casa dela. Porque isso é o nosso valor principal, né? Excelência e qualidade no atendimento ao cliente, né? Então, a gente não pode sair daqui, cumprir meu plantão e falar assim, eu fiz um trabalho mais ou menos. Fiquei na dúvida se eu ligava, se não ligava, eu não liguei. Eu penso assim, se fosse a minha casa, será que eu não ficaria com a pulga atrás da orelha? Peraí, disparou esse sensor aqui, depois de um tempinho, teve falha AC. Tá meio esquisito esse negócio, sabe assim? Então, o que eu espero é isso. E a gente põe no centro principal o atendimento ao cliente, atender bem o cliente. Só que vai dar problema. A gente vai errar, vai cometer falhas, vai ter situações que a gente vai precisar resolver. Então, o ponto 2 que eu espero é uma resolução rápida de problema. Então, atende bem o cliente, mas a gente sabe que a gente não vai ser perfeito. E quando errar, erra rápido e corrige rápido. É isso que a gente espera de quem está no monitoramento. E a gente tem que ter uma visão no monitoramento de um olhar jurídico e um olhar de segurança. Assim. Então, assim, isso que eu estou fazendo aqui no monitoramento, pode dar algum problema jurídico lá na frente? Eu deixar de ligar, qual que é o impacto jurídico para a empresa? Eu deixar de cumprir uma obrigação minha aqui, eu deixar de registrar no sistema essa informação, eu deixar de... você ligou, liguei, mas eu peguei um telefone aqui e liguei para o cliente, mas cadê a ligação? Não tem registro. Então, esse olhar jurídico é importante e o olhar de quantidade de atendimentos. Então, assim, se eu estou atendendo muita coisa falsa, se eu estou atendendo um monte de evento que não faz sentido nenhum, eu tenho que dar um grito para falar assim, peraí, não está fazendo sentido. Porque eu fico o dia inteiro atendendo coisa falsa e na hora que eu tenho que me preocupar com o que importa, eu não estou preocupado. Então são esses pilares, assim, atendimento ao cliente, resolver o problema rápido, olhar a questão, né, ter essa visão jurídica do que eu estou fazendo, se é o correto ou não, e ter uma visão de longo prazo de crescimento. Se a central dobrar de tamanho, eu posso continuar com esse tanto de alarme falso aqui? Não posso. Então... tinha muita coisa que a gente viu a melhora no sentido disso. Então, hoje, o nosso relatório de violação está bem alimentado. Então, a gente tem como comprovar o evento, a gente tem como comprovar a ligação e também até a questão do acionamento da polícia, né? Que é a nossa obrigação, independente. Se o cliente, mesmo que não quer que acione, vocês têm que acionar. Então, nesse caso, a gente já está pensando no futuro do jurídico, que a gente tem que respaldar, tanto como pessoa, tanto como empresa, e também no sentido que, eu sempre falo isso para a operação, é muito melhor você fazer seu serviço, né? Tratar todos os eventos, para você ir embora e falar assim, pronto, eu fiz meu trabalho bem feito, do que ter problema e chegar daqui e ver todos esses problemas pendentes. E hoje a gente consegue ver que até a questão das reclamações diminuíram bastante. Porque agora a gente consegue filtrar, consegue abraçar o cliente e consegue dar uma resolutiva melhor. E ainda sobre o jurídico, é porque a gente pensa assim, a gente errou e semana que vem o cliente vai processar a gente. No direito civil ele tem até 2 anos para processar a gente. E no direito do consumidor ele tem até 5 anos para processar a gente. Então se a gente não tem informação bonitinha, com print da tela, tudo certinho, eu não vou daqui 5 anos falar assim, mas peraí, nem lembro o que aconteceu. O que aconteceu? Como é que eu vou buscar essa informação? Tem no MONE nos 5 anos? Eu não sei nem se tem no MONE nos 5 anos. Então, assim, por isso que é importante estar tudo bonitinho, salvo no lugar certinho. Porque se daqui 5 anos, alguma coisa que aconteceu ontem, o cara pode processar a gente daqui 5 anos.
eu queria ver também com você em relação, que agora a gente está falando do monitoramento, mas e dos vistoriadores também, que a função dele aqui também é muito importante para a gente, para a central também é muito importante, e também para os clientes, né? Que a maioria dos clientes pergunta, e o vistoriador foi ou não foi? E o que você está achando dessa equipe que a gente tem hoje, né? E qual que é a importância que você acha ali na função deles, que eles estão basicamente, não basicamente, mas eles estão na linha de frente, né? Eles que estão ali, cara a cara com o cliente, cara a cara com cada evento. Legal, isso assim, tem empresas grandes que estão vindo de fora que não tem um historiador, né? Não tem. E aí elas fazem de tudo para convencer o cliente que não faz diferença, né? Aí eu sempre pergunto assim, você tem 70 mil câmeras no seu estabelecimento para não fazer diferença? Você vê todos os detalhes, você tem sensor de porta aberta em todas as portas, né? Então quando o vistoriador ele vai lá e ele consegue ver ao redor como é que está a movimentação, que é coisa que o cliente não vai ter com câmera. Ele consegue testar se a porta está aberta, se não está. Ele consegue bater a lanterna ali no mato ali do lado. Ele consegue dar a volta e ver se alguém tentou quebrar o muro, que já aconteceu com um cliente nosso. Lá no fundo, o cara tentou quebrar o muro, o vistoriador deu a volta e descobriu isso. Então, assim, eu vejo que é importantíssimo. E fora a questão psicológica, né? Assim, do bandido que tá lá dentro, chega alguém na porta, é um outro atendimento. Né? Não é alguém que ligou pra polícia, que a polícia, infelizmente, ela vai demorar para chegar. Vai. Né? Então, assim, eu vejo que a gente tem se mantido fiel a essa nossa característica de atendimento ao cliente. Falar assim, se eu tivesse uma empresa monitorada, né? Eu queria ser monitorado por uma empresa que tem vistoriador ou que não tem. E como é que são esses vistoriadores? Né? É uma equipe forte? Hoje a gente tem uma equipe forte, né? Hoje a gente tem uma equipe que eu vejo que está ali, tá na pegada, corre atrás, sabe? Faz de tudo para funcionar bem. A gente já teve problema no passado também. O vistoriador vai, mas não encosta no portão. O vistoriador vai, mas olha rapidinho. E pronto. O fio tá lá cortado e o vistoriador fala assim, sem alteração. Sem alteração. Né? Então, eu vejo que essa é a importância. E a gente se manter firme, porque, na minha visão, o melhor cenário de monitoramento é com o vistoriador. Né? Infelizmente, a gente está negociando alguns clientes sem vistoriador. Alguns poucos. Porque às vezes o cara quer ir para concorrente, né? Aquela concorrente vermelhinha que tá chegando aí. Que eles põem na cabeça do cliente que não faz diferença ter vistoriador. E tem um custo do vistoriador. Tem. Né? Então, e aí tem um custo nosso que sem o vistoriador fica mais barato. Mas a gente fala assim pro cliente, é isso que você quer com o seu patrimônio? Aí alguns põem a mão na consciência e falam assim, não, peraí, vou pagar mais caro, mas com o vistoriador. E outros, infelizmente, não querem, mas eu acho que tende a se arrepender. Né? Então, esse é o ponto. A gente vê isso tanto na prática, que das violações que teve recentemente, o vistoriador chegou e a maioria teve o furto impedido. Então, se não tivesse vistoriador, o meliante ia levar todas as coisas. O nosso serviço disparou, faz o contato e mantém. Só que se a gente puder ajudar mais, a gente vai fazer. Então, o vistoriador tá à linha de frente, ele ajuda também nesse ponto. Então, já teve várias ações que ele impediu várias vezes, né? Para poder finalizar, que conselho você daria para quem está começando na empresa e deseja construir uma carreira aqui? Legal. A empresa, ela não é perfeita. Ela tem as dificuldades dela, assim como toda empresa. Então, assim, tem as pessoas que chegam e reclamam quando identificam um problema na empresa. E tem as pessoas que resolvem. As pessoas que reclamam têm o pensamento assim, de alguém tem que fazer. E nesse de alguém tem que fazer, e aí passa pro outro que alguém tem que fazer, e passa pro outro que alguém tem que fazer, sobraria para mim e pros outros diretores, porque a gente não vai falar alguém tem que fazer por mim, né? Então, é o tipo de pessoa que põe uma carga muito grande em cima da empresa, do sócio, de tudo, e reclama. Né? E eu vejo que quando eu entro num lugar que tem um monte de problema, eu tenho um monte de oportunidade. Porque se eu sou a pessoa que resolve o problema, eu vou ser valorizado. E se eu sou a pessoa que só reclama do problema, eu vou ser trocado. Porque também é uma pessoa chata, né? Vamos combinar, né? Então, assim, quais são os problemas que a empresa tem hoje e como é que você pode resolver? É isso. E resolvendo, né? Passando isso para o seu superior, passando isso para as outras pessoas ao seu redor,
É anotando mesmo, assim, ó, Anotando. quais são as coisas que eu já fiz em prol da empresa. Uhum. Porque se um dia se você for pensar assim, eu quero pedir um aumento, eu quero pedir um cargo novo, eu quero pedir uma oportunidade. Tá, mas o que você fez? Uhum. Se você não tem isso, né, obviamente que você vai lembrar, mas assim, se você não tem isso claro, qual era o problema, qual foi a atitude que você fez para resolver, o que você mudou na empresa de positivo, eu acho que é isso que agrega. Uhum. Então eu olharia isso, né, ó, caça problema e resolve o problema. Qual mensagem você gostaria de deixar para toda a equipe que atua hoje no monitoramento? Qual mensagem que eu passo para vocês, hein? Eu vejo que é um segmento muito bom. Estruturalmente falando, é uma empresa que vai durar muito tempo. Né? Eu vejo que ela não vai acabar nunca. Né? Ela vai se modificar, mas ela não vai acabar nunca. Diferente de outros serviços que pode ser que diminuam tanto a ponto da empresa acabar, não sei, daqui a alguns anos. Mas eu penso nisso, que você se esforce para crescer aqui dentro. Se você crescer aqui dentro mais rápido que a empresa crescer e você não for valorizado, você já cresceu. E aí você pode ser valorizado em outro lugar. Então aproveita o tempo que você está aqui para o seu crescimento. Porque se você crescer bastante, ajudar bastante a empresa e tiver um momento oportuno para a empresa te promover, te dar uma oportunidade maior aqui dentro, foi bom, porque você se esforçou e foi promovido. E se você fez muito aqui dentro, produziu bastante, resolveu bastante problema e não foi reconhecido aqui dentro, você já é um profissional muito bom, que tem uma bagagem muito boa, e você vai ser reconhecido fora daqui. Então, se você passar aqui um ano só fazendo o básico, ou se passar aqui um ano se esforçando para pensar em soluções e sendo uma pessoa melhor, um ano vai passar do mesmo jeito. Só que você se tornou um profissional melhor ou você ficou na mesma posição. No mesmo. Então é isso. Então, assim, se esforce e não pense que o retorno ele vem só daqui. Né? Se você se esforçar, o retorno vai vir de qualquer lugar. Pode ser daqui ou de outra empresa. Obrigada, viu? Eu agradeço. A gente finaliza aqui e eu quero muito agradecer em nome de toda a equipe também. Eu espero que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Em nome do Grupo Força Tarefa e que a gente continue dessa forma. Tá? Tá sim. Obrigada. Valeu.